A Páscoa, celebração cristã em homenagem à ressurreição de Jesus Cristo. As origens da palavra Páscoa vêm do latim pasca, e pasca é derivada do hebraico pesach, e significa a passagem. Nas escrituras do Oriente Médio Antigo, popularmente conhecida como Bíblia Sagrada, encontramos esta passagem que está descrita no Antigo Testamento como o momento da libertação dos israelitas, libertação que veio após anos de escravidão no Egito. Judeus celebravam através da Páscoa a tão sonhada liberdade, que foi conquistada pelo seu povo. E nas mesmas escrituras, na parte chamada Novo Testamento, a Páscoa vem simbolizando a passagem da morte para a vida, através da vitória e ressurreição de Cristo. E no calendário cristão, a Páscoa encerra o período chamado de Semana Santa. Os católicos iniciam as comemorações de Páscoa na chamada Quinta-feira Santa, onde é celebrado uma missa chamada Ceia do Senhor, pois na Sexta-feira Santa é o dia da memória da crucificação de Jesus Cristo. E o domingo de Páscoa trata-se da ressurreição, quando Jesus aparece novamente aos seus discípulos, e aí se dá encerradas as comemorações da Páscoa. Sendo a última semana da Quaresma, a Semana Santa é o período em que os cristãos permanecem em suas penitências e jejum. Mas estas práticas sofrem algumas variações, isto conforme a religião que a pratica. Um exemplo fácil para compreensão está entre os cristãos protestantes e os cristãos católicos, que têm práticas diferentes durante o período da Páscoa. Mas foi por meio de um decreto do chamado Primeiro Concílio de Nicéia, no ano 325 d.C., que foi estabelecido o dia da Páscoa. E lá no Concílio de Nicéia, decidiram que o dia para se celebrar a Páscoa deveria ser sempre no domingo, após a primeira lua cheia da primavera, de equinócio norte, ou no outono, quando o equinócio está no hemisfério sul. Devido a este fato, a Páscoa é uma festa móvel. É o tipo de feriado que não corre sempre na mesma data do nosso calendário, mas que acontece sempre dentro de um período determinado. A Páscoa é comemorada em diversos países, mas principalmente com aqueles que recebem fortes influências do cristianismo. Assim como em quase todas as celebrações religiosas, a Páscoa é recheada de símbolos representativos. No entanto, boa parte desses símbolos foi a Igreja quem sincretizou, pois muitos rituais e costumes é de origem pagã ou de outras religiões. Símbolos da Páscoa e seus significados. Um dos símbolos mais antigos da Páscoa chama-se o Cordeiro Pascal, e que nos traz a ideia da aliança que Deus fez com os judeus no Antigo Testamento. Para a celebração da Páscoa naquela época, era necessário o sacrifício de um cordeiro. O cristão vê o Cordeiro como o próprio Jesus Cristo, sim, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já o ovo da Páscoa vem representando vida e o nascimento. E antigamente, entre os povos do Mediterrâneo, era comum se presentear com ovos durante a festividade do início da primavera. Não só o início da primavera, como a época do plantio, e eles cozinhavam os ovos, pintavam e presenteavam. Quem recebesse estava recebendo fertilidade e vida. Os cristãos adotaram o costume e passaram a pintar ovos com a imagem de Maria e Jesus, para representar simbolicamente o nascimento do Messias. E a cultura se estendeu até hoje, e os ovos passaram a ser de chocolate. Um outro símbolo marcante da Páscoa é o coelho, pois é o símbolo da fertilidade e da vida. E o coelho está relacionado à Páscoa por representar vida e esperança na ressurreição de Cristo. E na antiguidade, os povos já consideravam o coelho como o símbolo da fertilidade. E quando chegava a primavera, eram os coelhos os primeiros animais a saírem de suas tocas. E assim como os ovos de Páscoa, os coelhos viraram tradição.
Um outro símbolo importantíssimo da Páscoa são as folhas de palmeira. E é no Domingo de Ramos que é lembrado a entrada de Jesus nos portões de Jerusalém. E neste episódio, as pessoas cobrem o caminho com folhas de palmeira e comemoram a sua chegada. E nos dias atuais, vemos as folhas de palmeira sendo usadas para decorações das igrejas, para as comemorações da Semana Santa. Um outro importante símbolo da Páscoa são os sinos, que são tocados nas igrejas católicas todo domingo de Páscoa, de uma maneira festiva, para comemorar a ressurreição de Jesus Cristo. As baladas dos sinos também anunciam a vitória de Jesus contra a morte e traz esperança a todos. O pão e o vinho também entram na simbologia da Páscoa. O pão vem simbolizando o corpo e o vinho o sangue de Cristo, pois esses dois elementos também aparecem na última ceia, em um momento em que Jesus celebra a Páscoa judaica junto aos seus discípulos. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Lucas 22, do 19 ao 20. E se tratando de símbolo de Páscoa, não podemos esquecer o Círio Pascal, uma grande vela que recebe as letras gregas Alfa e Ômega, e o seu significado é início e fim. E o Círio Pascal é visto durante as celebrações das missas na Semana Santa. Durante a Vigília Pascal, é inserido na vela os 5 pontos das chagas de Cristo na cruz. É acesa no sábado de Aleluia e sua luz representa a ressurreição de Jesus Cristo. E finalmente o peixe, que é um símbolo que foi trazido dos apóstolos, que eram pescadores. Usado pelos primeiros cristãos, o peixe é um símbolo de vida, e as iniciais da palavra peixe em grego são as iniciais do nome de Jesus. E se tornou um ritual na Semana Santa comer peixe na sexta-feira. E os cristãos católicos também passam 40 dias de jejum de carne durante todo o período chamado Quaresma. Se gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, A Terceira Visão, porque eu mais que acredito, eu tenho plena convicção.